Galera, uma coisa que é inegável é que a modalidade gravel está crescendo muito no Brasil nos últimos meses. Acredito que ela só não cresce mais porque a barreira de entrada é muito grande, ou seja, as bicicletas que costumamos ver aqui no país disponíveis para compra ou são boas, porém caras, ou são baratas, mas passa aquela impressão de bike de magazine, que a gente já sabe que não é interessante para começar no esporte, né? Existe um mínimo. Hoje eu não vou trazer uma gravel mínima aqui, eu vou trazer na verdade o que eu montaria visando custo-benefício. Nem cara demais, nem barata demais, visando realmente o melhor de uma performance, uma bicicleta com margem de upgrade, mas sem que precise aí tirar 10 mil reais do bolso. Então, bora pro vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo, me chamo Júnior Quadros, a introdução foi bem completa para te já ficar atento aí se esse vídeo serve ou não para ti. Se servir, eu espero que realmente te ajude. Eu já vou dizendo que todas as peças que eu utilizei, que vai aparecer aqui no vídeo ao longo do que eu for falando, estão em uma planilha do Excel com os links, tudo certinho aqui na descrição do vídeo. É um link, né? Tu vai baixar essa planilha e através dela tu vai ver os preços, o modelo da peça e inclusive, como eu disse, o link para te comprar ela direto aí na tua casa. Se tu já tem uma gravel, quer fazer upgrade ou quer montar uma, quer comprar algumas peças, etc, não tem problema, a gente tá aqui para isso. Inclusive, já quero dizer, antes de qualquer coisa, que os comentários estão abertos para sugestões. Gravel é algo que eu venho estudando há um bom tempo, é uma modalidade que me atrai bastante, né? Porque onde eu moro, pelo menos, tem como se praticar o road bike, né, a speed, porém eu acredito que uma gravel seria ainda mais interessante, né? Às vezes falta lugar para andar de MTB e às vezes falta lugar para andar de speed. A gravel é meio que para tapar esse buraco que fica em uma modalidade ou outra. Bom, já falei bastante aqui, né, na introdução, eu quero dizer que, claro, a gente vai usar então o quadro Absolute All Road, né, que foi lançado recentemente na Shimano Fest. A gente já tinha esse quadro antigamente, ele se esgotou, vendeu muito bem, o que mostra a crescente da modalidade de gravel aqui no Brasil, e agora, obviamente, a Absolute não perderia a oportunidade de ganhar mais dinheiro e trouxe a versão 2023 do quadro. A gente vai começar então por ele, quadro Absolute All Road Gravel com garfo Absolute Wild por R$ 1.386,90. No final, a gente vai ver quanto que essa bicicleta vai custar, né? Se comprar exatamente o que eu tô colocando aqui. É um quadro, então, que já tem cabeamento interno, ele tem ali uma geometria que atende muito bem a gravel, não é um quadro tão pesado, né? Tudo aqui, ó, o link do Mercado Livre, como eu disse, está na planilha do Excel, então entra por lá que tu vai ver todos os detalhes desse quadro. Ele ainda, pelo menos quando eu vi, não estava no site da Absolute oficialmente, mas a Pedalocos já está vendendo, várias outras lojas já estão vendendo esse quadro, então pode ficar tranquilo que é um quadro original e é informação confiável, né? Então é um quadro realmente que, pra gente montar uma gravel intermediária, uma bicicleta que não vai ser aquela basicona, a KSW, por exemplo, anunciou na Shimano Fest uma gravel também. Entrei no site, existe a gravel, mas não existe o quadro. Então eu não sei se eles vão disponibilizar esse quadro avulso ou se eles vão apenas aí disponibilizar a bicicleta montada. Talvez a KSW esteja investindo mais em bike pronta e abandonando ali os quadros de venda avulsa, o que eu sinceramente lamentaria, porque acho que a KSW é melhor em fabricar quadro do que em montar a bicicleta, né? Se vocês forem ver a configuração da bike, vai ver que é bem básica. Então é um quadro que, assim, ele vai ficar ali numa proposta quase uma Sensiversa, por exemplo, né? Talvez uma Soul Spray como era antes, não tão boa quanto, né, de alumínio, mas já com uma margem para te colocar algumas peças interessantes. E cara, R$ 1.390 é barato? Sinceramente não. Só que a gente tá vendo aí que não tem para onde correr, né, galera? É mais ou menos isso. Se for trazer um quadro de carbono, por exemplo, da China, que de alumínio não vale a pena, lá ele já arranca uns R$ 2.500, vai ter o frete, muito provavelmente vai taxar, então vai chegar aí por uns R$ 3.500, R$ 4.000. Ou seja, ainda caro, vale a pena esse Absolute. Eu compraria com certeza. Só tem um defeito esse quadro para mim, na verdade dois. O primeiro é não ser tapered, se fosse seria muito mais interessante, né? Muito mais atualizado, e a cor eu não gostei, gostava mais do verde antigo, né?
E o que a gente vai colocar aqui então? As rodas. As rodas a gente não vai colocar nenhuma roda pronta. Eu sei que existe opção interessante no Mercado Livre, eu sei que existe para importar, eu sei de tudo isso, mas como eu disse, galera, é o que eu faria. Eu não compraria roda pronta, eu montaria. E aqui a gente vai colocar um par de aro, simplesmente Visan Everest XC 28 furos, que é um aro aí que o par dele, também no Mercado Livre, como tá aparecendo a foto para vocês, custa R$ 448,38. Já quero lembrar também que frete, taxa, quando a gente trazer coisa do AliExpress, que vai ter aqui nesse vídeo, nada tá incluso, porque depende da região onde tu mora, né? Pode ser que pague ICMS, pode ser que não, mas eu já adianto que tudo que eu peguei aqui do AliExpress, a tendência de taxar é muito baixa, praticamente zero. Mas a nossa receita é meio louca, então fique ciente disso, né? Então esses aros são aqui do Brasil, obviamente, Visan é uma marca nacional, é um aro muito bom, muito leve, ele tem 23 milímetros, se não me falha a memória, de largura interna, então é um aro largo para grável, né? A gente fala muito de MTB, tá vendo aí 25, 28, 30 milímetros de largura interna, como eu tô usando na Trifox, então 23, eu não tenho certeza se é 23 ou 21, mas ainda assim é um aro estreito para MTB, mas para grável, galera, é muito largo, né? A gente tá acostumado a ver aí para grável, speed, 18 milímetros, 15 milímetros, se não me falha a memória. Eu já vou adiantando também, para ti que tá chegando agora, que eu não sou um expert em grável, muito menos em speed. Pretendo adquirir para aprender melhor e etc. Inclusive, se tu é um speedeiro e tá chegando aqui no canal, cara, eu quero pedir de verdade a tua inscrição para que tu me ajude a aprender mais sobre speed para trazer também esse tipo de conteúdo aqui no canal, porque quando eu criei o Bike Mundo, a ideia jamais foi falar apenas de mountain bike. Senão o canal seria, sei lá, MTB Mundo, Mundo MTB, coisa do tipo. O bike é porque eu gostaria de falar desde urbana até speed, triatlo, contrarrelógio, todos os tipos de bicicleta, BMX, downhill, por que não? Porém, a gente sabe, né, que a gente costuma falar mais e falar melhor sobre o que a gente usa. Eu uso MTB, então por isso que o canal ficou mais focado em mountain bike. Mas pretendo mudar isso e com a tua ajuda eu sei que eu vou conseguir. Além disso, claro, né, da planilha que tá aqui na descrição, tem também as nossas redes sociais, seguindo a gente por lá. Tu vai dar uma força gigante para nós, vai ajudar a gente a continuar crescendo. E ó, já vou adiantando que logo logo vai ter sorteio, né? A Toyld, sabe, que tá patrocinando o nosso canal também, mandou aquele farol para nós que a gente gravou já, mandou 2 faróis pra gente sortear, galera. Então a gente vai ter sorteio para 2 ganhadores. E para isso, obviamente, tem que estar inscrito aqui no canal e tem que seguir lá o Bike Mundo no Instagram. Então, foi falado dos aros, né? Uma roda que tende a ser leve, porque é um aro extremamente leve. A gente vai precisar de cubos muito bons. E aqui, cubo, a gente vai pegar lá do AliExpress, a gente vai colocar o Cruiser XM490. Ele é no padrão 9 por 135 e 9 por 100. Alguns lugares escreve 10, 135, mas é a mesma coisa, tá? Ele é de 28 furos, padrão HG11, então não vamos utilizar nem Shimano 12V, nem SRAM 12V nessa bicicleta, até poderia, né, porque existe cassete 12V padrão HG11, mas a gente já sabe que vai utilizar aqui, já vou dar um spoiler, uma transmissão de 11 velocidades, 1 por 11, porque eu não gosto de coroa na frente. Se tu gosta, existe um grupo, se eu não me engano, o Advent X da Microshift, que ele tem uma versão para grável que ele é 2 por 10. Júnior, quanto custa? Eu não sei, mas é um grupo que o pessoal tem elogiado muito, né? O Microshift é utilizado pela Cannondale, pela Specialized, a Soul tá utilizando também. Eu gostei da experiência de usar Microshift, não é um grupo top, mas é um grupo que cumpre muito bem o seu papel, é melhor inclusive que a Absolute, Li2 e assim por diante. Só porque, como ele é aqui do Brasil, ele é um pouquinho mais caro, então já fica mais ou menos nessa daí. Mas enfim, vamos voltar aqui para os cubos, né? O cubo, então, Cruiser XM490 com 28 furos, ele é um cubo que ele tem uma rolagem muito boa, ele é rolamentado, ele não é tão leve quanto o XM390, por exemplo, mas eu não encontrei o 390 padrão QR, somente eixo passante. Como essa bicicleta é QR na frente e atrás, tem que ser então o XM490. Galera, é um cubo com excelente custo-benefício, ele tá por R$ 375,73, é link promocional, mas é o link que tá na planilha aqui do Excel. Inclusive, falando de link promocional, no primeiro comentário fixado tem também esse mesmo link de oferta, que tá escrito ali, ó, super ofertas. Esse link que garante super oferta dos produtos para ti, né, caso esteja disponível, obviamente, tá aqui no primeiro comentário fixado. Então, se tu quer comprar qualquer coisa, quer peça para mim MTB, que é capacete, roupa de ciclismo, etc. Quer um celular, vai comprar da China, um Xiaomi, por exemplo, entra pelo link que é muito mais garantido de conseguir
desconto. Agora que a gente já tem os aros e os cubos, a gente precisa então dos raios. E os raios que a gente vai colocar aqui são simplesmente raios da marca DT Swiss. É, galera, eu falei que não é a bike barata, né? A bike ideal, nem muito cara, nem muito barata. E vocês vão se surpreender com o preço, porque eu me surpreendi no final. Então são 56 raios, né? 28 para frente e 28 para trás, modelo J-Bend. O J-Bend é aquele que a ponta dele é curvada assim onde conecta no cubo. O Stride Pull é aquele reto, né? Como a Fulcrum, por exemplo, usa. A Elite, né? Que é o cubo que eu tô usando agora, também usa assim por diante. Ele é um raio de dupla espessura, ele é o DT Competition, então é um raio muito top. E aí as 56 peças custam R$ 324,74. Então é um raio razoavelmente caro, mas é aquela história. Eu tô montando uma bike aqui que abre margem para upgrade, né? Afinal de contas, Cubo Cruiser, um aro Vizex Everest, um raio DT Swiss, cara, é roda nível de competição. Então, para uma gravel aí, para te treinar bastante, vai servir mais do que bem. E o pneu que a gente vai botar nessa roda é simplesmente um Continental Terra Trail Protection de 29, o aro, na verdade não é 29, é 700, né, mas é a mesma coisa, com largura de 45. Esse quadro suporta pneus até de 50, né, então o 45 vai passar tranquilamente, mas assim, se tu pensa, pô, galera, 45 é um 195, se não me engano, de largura, é quase 2.0. Então é 45 milímetros de largura, olha na régua aí pra te ver, é bastante coisa, é um pneu bem gordinho, né, um pneu que pro meu caso aqui, pro meu uso, seria fundamental. Um pneu que tem uma rolagem muito boa, mas tem cravo suficiente para que tu não perca aderência em uma descida de estrada de chão, por exemplo, que é a proposta da Gravel, né? O cascalho. Gravel é cascalho, para quem não sabe. Então esse pneu custa R$ 461,85, está com 40% de desconto, isso que nem tá no super oferta, então, né, já dá para ter uma base. E esse valor é do par, pneu original, tubos Ridge, etc. E como eu tava falando, para quem quer um pneu mais estreito, de repente aí vai pedalar mais em asfalto, alguma estrada mais acidentada, uma vez ou outra e tal, pode pegar o 40C que também vai atender super bem. E como então esse pneu é tubos Ridge, a gente não poderia deixar aqui de colocar um kit tubeless nessa bicicleta. Que eu peguei também do Mercado Livre, é o kit selante tubeless Algu com fita gorila e válvulas cuja marca não informa. Então assim, é R$ 179,99, 180, né? Não é um preço alto, né? Tem selante suficiente para tudo. Essa fita dá no aro, obviamente, porque é um aro de MTB, então aros de speed precisam de uma fita mais específica, ou cortar uma borda ali, é complicado, mas esse kit vai ser fácil de tu instalar em casa. Essa válvula, eu particularmente acredito que seja Absolute. Tô usando válvula da Absolute na minha Trifox agora. Galera, sinceramente não tenho do que reclamar. Não murcha o pneu, pega pressão tranquilo, não afrouxa ali a porca. Cara, perfeito, não tem do que reclamar dessa válvula de verdade. Não é top, mas não é ruim. Então, pra nós aqui, para o que a gente quer, tá top demais. Selante Algu já usei por muito tempo, nunca me deixou na mão. Hoje eu tô usando da Solifes para testar e também pretendo usar alguns outros aí para trazer experiência de uso para vocês, né? O da Algu me atendeu muito bem e foi o kit que eu encontrei aqui com um bom custo-benefício. Bom, falamos então de quadro, falamos das rodas e agora a gente precisa, obviamente, né, de cockpit. Cockpit aqui a gente vai colocar simplesmente, precisa, claro, de uma caixa de direção, a gente vai colocar aqui também do Mercado Livre uma FSA semi-integrada, que ela é rolamentada, etc, 4444, que é a medida over, né, e ela custa R$ 180 no Mercado Livre. A FSA não dispensa comentários, não vou ficar me alongando muito aqui, porque a gente já tá em uns 10 minutos de vídeo pelo menos, quero fazer um vídeo um pouquinho mais curto, né, para quem não tem muita paciência. Então é uma caixa de direção que é aquela história, assim como as rodas, vai durar a vida toda. Eu tô montando uma bike, galera, que assim, é uma bike que se considera uma intermediária premium, tranquilamente, uma Gravel intermediária premium, porque talvez não tão premium assim, mas uma bike que dá pra te fazer de tudo, até tá começando a surgir competição de Gravel, né? Caso tu queira se arriscar em competições, vai dar pra te fazer também. Agora a gente vai precisar de uma mesinha, né, para segurar o cockpit. Vocês sabem que eu gosto muito da Caloi Uno e eu não vou deixar de colocar uma Caloi Uno lá do AliExpress. Mesinha de 100mm de comprimento para Gravel. Eu fico aqui em dúvida entre a 100 e a de 90, mas no link que eu deixei aqui tem todos os tamanhos, tem de 7 e 17 graus de inclinação. Eu colocaria
ou 90 por 7 ou 100 por 7. Provavelmente eu colocaria 100 por 7 e essa mesa pesa 105 gramas nesse tamanho de 100 milímetros. R$ 105,70 esta mesinha lá do AliExpress. É um preço muito barato se a gente for analisar a qualidade da Uno, alumínio forjado. Cara, é muito, muito top. E para fechar um cockpit bacana de Gravel, a gente precisa de um guidão com flare. Para quem ainda não sabe, né, o flare é uma abertura que tem no chifre, né, na curva do guidão, da Speed. O flare é a angulação que abre para fora. A gente vai colocar aqui então um guidão simplesmente Caloi Uno, também ele diz aqui ser ultralight, tem várias medidas disponíveis, mas o que eu colocaria por R$ 150,64, como está aparecendo aí para vocês, é o guidão com 440 milímetros de largura. Speed geralmente é 400, 420, Gravel um pouquinho mais largo, vai te trazer uma segurança a mais nas descidas. E o flare dele é bem interessante, tem 20 graus de flare, então quando tu for descer, se tu segurar na parte de baixo ali do guidão, tu vai ter uma estabilidade ainda maior na descida. E também subida, dependendo do que tu for fazer, né? Tu pode segurar ali embaixo para sprintar e tal, tu vai ter um controle muito bacana da bicicleta com esse guidão. E o peso dele, nem sei se diz aqui, mas eu já vou adiantando para ti que não é um absurdo de leve, tá? É um peso ok, um peso agradável, mas não é tão ultralight assim como a mesa, por exemplo. Agora que a gente já tem guidão e mesa para o cockpit, a gente vai colocar aqui fita de guidão. Fita de guidão eu também peguei lá do Mercado Livre. Eu vou colocar aqui para nós uma Shimano Pro de EVA, o modelo Sport Control, que tem 3 centímetros de largura, então é uma fita que ela tende a não ficar tão amontoada, né? E ela é mais grossinha, então ela traz esse conforto, porque a Gravel, galera, o pneu, né? Uma dica aqui de upgrade que eu não faria agora nessa bicicleta, mas futuramente ela comporta muito bem, é um garfo de fibra de carbono, que aí tu vai ter uma absorção um pouco melhor das vibrações. Gravel anda em estrada acidentada, então uma fita de guidão como essa aqui, que diz ali, né, Sport Control, ela é um pouquinho mais macia, ela é de EVA, então uma fita de guidão assim, que absorve bem a vibração, um garfo de fibra de carbono e um pneu mais largo, como o Continental de 45 milímetros que a gente vai colocar aqui, né, vai trazer esse conforto a mais para Gravel que a Speed não traz. Então ali vai passar por um trecho com muita trepidação, por exemplo, muita costeleta, baixa um pouquinho a pressão dos pneus, carrega a bombinha, né? Chega no asfalto, enche bem ele é um pneu bem liso na parte superior, que os cravos são bem juntos, né? Então ele forma uma linha de rolagem muito interessante, a bicicleta vai despachar de verdade. Agora a gente precisa, para parar as bicicletas, freios, né? Freio, eu vou colocar aqui os discos primeiro. Disco RT56 da Shimano, então a gente não vai usar freio SRAM, na verdade a gente não vai usar freio nem SRAM nem Shimano. Ele tá aí cada disco 160mm, R$ 92,12. Já vou adiantando que talvez seja uma boa tu procurar um disco de 140mm, porque funciona melhor para Gravel e para Speed. Mas esse 160 também vai servir bem. Como o quadro ele é feito para 140, a gente vai precisar de um adaptador de freio. Esse eu peguei no Mercado Livre mesmo, que ele é um adaptador de freio traseiro flat para post mount. O flat, como dá para ver aí na foto do Mercado Livre, é esse sistema de freio que muitas bicicletas, inclusive MTB top de linha, estão vindo agora de fora. É uma tendência que deixa a pinça muito mais bem presa e tem uma facilidade na instalação, digamos assim, né? Que aí o parafuso atravessa o quadro. Speed está usando há muito tempo esse tipo de fixação, uma fixação mais clean, mais interessante. Claro que para nós não vai ficar tão clean por conta do adaptador. Então assim, se tu colocar um disco de 140, pelo menos na traseira, não precisa o adaptador. Aí o freio já vai posicionado direto ali, pelo menos pelo que eu saiba, né? Mas esse adaptador é ali, ó, até tá escrito, né? Flat mount para discos 140 a 160mm, né? De 140 para 160mm. Ele custa caro, sinceramente, galera, adaptador é muito caro. Eu vou colocar disco, né? Já coloquei, na verdade, na Trifox 180 na dianteira. E, cara, se não me engano, o adaptador da SRAM, porque eu uso freio level, né? Tá ali na casa dos R$300. Cara, é um absurdo, uma peça de metal que, poxa, dá vontade de fazer um torneiro. Mas, né, vamos ter que comprar 188,73 centavos. Agora que a gente já tem os freios, a gente vai precisar, então, de trocador e câmbio. Vamos direto, porque a gente vai usar STI, claro, como uma Gravel mesmo, né? E aí a gente vai pegar lá do AliExpress, a gente vai usar o modelo da Sensa, é o SRX Pro 1x11. É um grupo de estrada, mas na verdade mesmo ele é de Gravel, porque ele conta até 50 dentes no maior COG. Tem até ali as opções de tu já comprar com COG corrente, né, com cassete corrente, mas pra mim,
funciona mais assim desse jeito. Pega ali o STI com o câmbio, vai vir tudo numa caixinha pequena, tecnicamente por esse valor de R$ 839,93 taxaria, mas eles vão declarar um valor abaixo dos $100 para ti, etc, uma caixa pequenininha, muito raramente vai taxar. Então, do AliExpress, a única probabilidade de taxar de verdade é aqui no STI e no câmbio, né? Também dá para comprar primeiro STI, depois o câmbio, ou comprar os dois e pedir para o vendedor mandar em datas separadas para que chegue em dias diferentes aqui nos correios, né, na fiscalização, etc. Mas enfim, sobre a qualidade do grupo, não é top, é um grupo que atende bem o seu papel. Galera, mesma coisa que a Absolute, mesma coisa. Eu fiquei muito inclinado a tirar o câmbio traseiro, pegar só o STI de 11V e colocar um câmbio Deore M5100 na traseira. Porém, eu não consegui conversar com ninguém que tenha feito isso de verdade na prática para dizer se funcionou ou não, porque a puxada de marcha dos câmbios para MTB Speed / Gravel são diferentes, ou seja, o trigger ali, né, o trocador é diferente do STI a puxada, então tecnicamente não deve funcionar bem um câmbio de Speed com um trocador de MTB e um trocador de Speed com um câmbio de MTB. Se funcionar, se tu que tá me assistindo sabe que funciona, compra só a STI e coloca um câmbio Deore M5100, que aí, galera, nossa, vai ficar perfeito. O cassete, então, como a gente não vai pegar genérico, eu já falei, né, que a gente ia usar um câmbio M5100 e eu realmente usaria se pudesse. A gente vai usar, então, um cassete Deore M5100, também do mercado, aliás, do AliExpress, né, que tá na promoção de super oferta. Olha aí, galera, 53% de desconto, 11,51, R$ 429,95, né? Não é um preço, nossa, irrisório, mas é um preço muito bom. Pô, R$ 430 num cassete original Deore 11V é muito top, é um cassete que vai atender muito bem, vai funcionar muito bem. E claro que a gente vai usar uma corrente aqui, não Deore, a gente vai usar uma corrente KMC X11 Gold por R$ 255,20, né? 24% de desconto, tudo entrando pelo link que tá aqui no primeiro comentário fixado. É uma corrente que assim, galera, KMC, basta ser KMC X, X9, X10, X11, são muito boas, duram muito. Essa versão Gold, que não é a Gold Extra Light, é apenas a Gold, ela tem uma durabilidade fenomenal e vai trazer uma estética também muito bonita para a bicicleta. Então essa seria a minha opção de corrente. Agora a gente já falou aqui de transmissão, a gente vai falar agora então do freio, né, que eu quase esqueci. A gente vai utilizar um freio da Zoom, é o modelo X-Tech, que ele na verdade é misto, ou seja, ele é com puxada mecânica, puxada por cabo, então, mas para acionar a pinça hidráulica. Então ele é um freio mecânico hidráulico. Já testei naquela Black Orange que a Bike Point mandou para nós testar, o freio era assim. Eu acho que funcionou bem, só fico com uma dúvida que eu gostaria de poder testar para ver se realmente é melhor do que um TX805, por exemplo, né, ou TX800, enfim, que é um freio mecânico também da própria Shimano. Eu, sinceramente, colocaria esse hidráulico aqui, né, esse mecânico / hidráulico por R$ 200,87. Caso a gente veja muita queixa, porque o pessoal está elogiando bastante esse freio, está dizendo que ele funciona bem. Caso a gente veja muita crítica, aí talvez o Shimano mecânico seja realmente mais interessante. O pé de vela, então, para transmissão, que eu quase esqueci também, a gente vai utilizar aqui não o Deore tá caro, e pé de vela, galera, como eu falei, ele, claro que quanto melhor, melhor, né? Mas ele basicamente serve para reduzir peso. Como eu quero que uma bike custo-benefício, não uma bicicleta muito top, mas também não básica, eu preferi colocar lá do AliExpress um Goldix com coroa 40 dentes, já com movimento central BSA, né, o BB30, que é o que encaixa nessa bicicleta, e ele vem então um pé de vela integrado, vem com a coroa todo certinho, todo o kit aí por R$ 255,64, também super oferta, como eu disse, pé de vela de 175mm, porque para mim essa bicicleta é no tamanho L. Se para ti é S, pega o de 170mm, que é melhor para encaixar na tua pedalada. Agora então, canote eu vou colocar um de fibra de carbono da Tusic, é uma marca Tusic, enfim, é uma marca que tem um custo-benefício muito interessante lá do AliExpress. Ele não é tão leve, nem tão pesado, ele tem no peso total dele, né, 214 gramas, ali na foto aparece 150 e 64. 150 o canote, 64 o suporte do selim, né? Então o peso dele real é 214 gramas. Não é tão leve de fato, mas é aquele peso que para o preço dele
torna o produto confiável. A gente sabe que esse canote não vai quebrar, principalmente porque ele é na medida 27.2. Então, para ti que usa uma bike 27.2, toma cuidado no componente que tu vai colocar no canote, porque, cara, mais fino é um pouco mais frágil, ele tende a trabalhar. Então é por isso também que eu trouxe aqui um canote de carbono ao invés de um de alumínio da TSW, por exemplo, lá do Mercado Livre. Não é por redução de peso, é para trazer um pouquinho mais de absorção de vibração. Claro que o peso também vai ser reduzido e esse canote está com 55% de desconto por R$ 169,68. Por último, então, a gente vai ver aqui o nosso selim, que nada mais é do que um Chusik também. Eu peguei aqui o modelo que, sinceramente, não tô vendo, é o New Sela alguma coisa, enfim, é esse que tá aí no link. Ele tem 221 gramas, é um selim também razoavelmente pesado, mas ele tem uma estética muito parecida com o Prólogo NDR, né? Que é o que eu gostaria de botar nessa bicicleta, mas pela última vez que eu vi ele estava na casa dos R$ 1.000. Então nosso orçamento ia extrapolar um pouco, mas fica a margem aí para o futuro. Esse aqui custa R$ 135,04. Ele não é de carbono, ele não tem trilho de carbono, nada do tipo. Ele é um selim básico, um selim bacana, que pelo que eu vi ali nos comentários é um selim macio, etc. Bom de utilizar. Ele não é macio demais para não ficar achatado e não é duro demais para não machucar o quadril durante a pedalada, né? Lembrando que gravel geralmente não visa tanta performance, visa mais ali aquela questão de viver a experiência de cicloturismo e assim por diante, né? Então a gente viu tudo que tem para colocar nessa bicicleta e agora o que tu mais quer saber, né? Quanto que ela tende a custar? Galera, tudo que eu falei aqui, somando, se vocês somarem na casa de vocês, vai dar R$ 6.403,55. Ou seja, R$ 6.405, tá? Nessa bike. Isso sem montagem, que vai custar uns R$ 150, e claro, possíveis taxas e fretes, dependendo aí de onde tu mora. Então, vamos lá. Talvez essa bicicleta custe uns R$ 7.000, mas taxa sinceramente não vai ter, e frete dá para encontrar tudo que eu falei com frete grátis, é só pesquisar um pouquinho. Então assim, fica bem montado? Vocês viram que, poxa, a gente tá com um grupo 1x11, um freio mecânico hidráulico. O problema do freio hidráulico não é nem a pinça, é o STI que fica muito caro. Então abre margem para futuramente colocar daqui a pouco um grupo GRX da Shimano, que também é bem caro, mas é próprio para gravel, ou um da SRAM, por exemplo, né, nessa bicicleta, porque ela tem uma roda muito boa, ela tem um pneu muito top, ela tem um cockpit muito bacana, inclusive selim e o canote, o quadro dela, como eu disse, tem uma geometria bem legal. Então, os pontos mais fracos dessa bicicleta, que ainda assim são fortes, é a transmissão, que é uma Sensar com cassete da Shimano DORM 5100 e a corrente KMC X11 Gold, que é muito top, então fica mais o ponto fraco pelo câmbio e o STI. Lembrando que se for possível realmente colocar o câmbio DORM 5100, aí basicamente não tem por que trocar a transmissão feita para MTB de alto rendimento, né? Então a gravel vai atender com uma certa folga, e aí os freios então, que às vezes eu sempre falo, um bom freio mecânico é melhor do que um freio hidráulico razoável, né? Então, de repente, vale a pena aí trocar daqui a pouco esse freio por um BB da SRAM, né? Um BB5, BB7, não sei se BB9 ainda existe, trocar por um Shimano mecânico como daqui a pouco um Deore mais antigo, um Alívio, enfim, tem algumas outras opções de freio mecânico para se colocar, mas tem que ser disco por conta da largura do pneu. E também esse quadro nem suporta freio V-brake, pelo que eu vi, né? Então, tem que ser disco, mas são esses os pontos fracos. Agora sim, vale a pena então montar essa bicicleta, como eu sugeri para vocês, ou comprar uma pronta? Pra gente já encerrar o vídeo, que o vídeo tá ficando bem longo, né? Muito mais longo do que eu gostaria, porque eu gosto muito de conversar, né, galera? Infelizmente, mas tudo bem. Com esse dinheiro, tu compra uma Charon Gravel da Stampede, que é uma bicicleta que tá aparecendo aí a foto para vocês. Sinceramente, a foto dessa bicicleta ficou muito mais bonita, né, do que a foto da Absolute montada. Eu não sei se já apareceu, mas eu vou botar agora, ó. A Gravel que tu compra com o valor dessa montagem e a Absolute montada pela própria Absolute. Claro que vocês têm que ver, ó. Tá com peças bem mais básicas e traz esse ar meio pobre pra Gravel, né? Deixa essa estética meio, né, que eu não queria. Então, assim, a Stampede tá mais bonita, mas a Absolute tá muito mais bem montada. Olha a característica, então, da Stampede Charon Gravel. Ela vem com transmissão 2x9, o trocador é um Sora R2000 de 18 velocidades, que é bom. O câmbio traseiro e dianteiro são Sora R3000 de 18 velocidades. Se é uma transmissão de Speed, a gente sabe que o cassete não tem como ser grande, né? E aqui eles estão utilizando
um Sugek de 11,34 dentes. O pé de vela é um Pro Wheel integrado, ele vem com freio Zoom X-Tech hidráulico, que é o mesmo freio que a gente está usando, inclusive com disco 160mm, as alavancas ali então, né, trocador e freio, etc., tudo Shimano Sora R3000, o quadro diz Ultralight Charon Disc 700, garfo Ultralight de alumínio Charon também, mesa ANV de 90mm XC50, que é a primeira vez que eu estou vendo falar, guidão ANV de alumínio XC50 de 420mm, que aparentemente não tem flare, ou seja, não é um guidão de gravel, é um guidão de road. E galera, para quem nunca teve a oportunidade de andar, faz muita diferença. O flare ali embaixo, cara, te dá uma segurança extra, assim. É como tu tá usando um guidão 720 na MTB e troca por um 760. Nossa, tu te sente muito mais aberto, muito mais no controle da bike. Faz toda a diferença. E pneu nessa bicicleta é um CST 700 por 40, né? Então a gente tá com um Continental, que é um pneu mais interessante, já pronto para tubos, etc, que não tem informação. E o peso dessa bicicleta tá na casa aí dos 10,4 kg. Eu acredito sinceramente que a nossa gravel aqui montada, que eu montei com vocês, vai ficar aí também na casa dos 10 kg, talvez uns 500 gramas a menos, não sei, por conta do tubeless, o pneu Continental, que é um pneu leve, o aro Visan Everest com certeza é melhor do que o aro dessa bicicleta, o Cubo Cruiser, né? Tudo isso daí eu acho que vai trazer um ar, né, um peso muito mais interessante para nossa bike. Talvez ela fique até na casa ali do 9,7, 9,8 quilos, né? Se tu quiser, entrando pelos links, tem o peso de praticamente tudo, tu consegue somar e ter uma boa base aí do que tu vai colocar nesta bicicleta. Claro que eu não acrescentei pedal, mas essa bicicleta também não vem com pedal. O pedal é muito de uso. Se eu for montar uma gravel hoje pra mim, como eu fiz agora, né, essa aqui é exatamente o que eu compraria. Eu não compraria pedal porque eu já tenho, né? Então fica aí a teu critério, escolhe um pedal pra ti, plataforma, misto ou apenas flat e assim por diante. Eu realmente gostei muito da nossa montagem. Galera, se eu tivesse uma marca de bike, eu realmente iria atrás de colocar uma gravel assim para venda, né? Tentaria, já que o pessoal está usando muito transição de speed, eu realmente testaria a viabilidade de colocar um câmbio Deore M5100 aí para funcionar num 11 com uma gravel, porque gravel é uma modalidade, ela não é uma vertente da speed, assim como não é uma vertente da MTB. Muito se fazia antes de pegar um quadro MTB, colocar roda de MTB com guidão e grupo de speed, então fazia uma fusão ali e montava uma coisa que hoje se tem como gravel. Então não é, não, a gravel se parece muito mais com speed, então a transição pode ser da speed, da MTB não. Cara, pode sim, talvez possa, né? Tem que ver o que funciona. Então fica mais esse critério. Eu jamais compraria uma bike como essa Stampede. Eu acho que, pô, cara, R$6.500 uma bike com tanta peça genérica assim, né? Traz um ar meio que talvez não seja tão interessante do que comprar essas peças que eu comentei com vocês aqui, que eu acabei de elencar. E lembrando, claro, que os preços podem mudar, né? Mas tá tudo aqui na descrição do vídeo, na planilha do Excel. E se tu quiser garantir que vai ficar mais barato, entra pelo primeiro comentário fixado, que muito provavelmente tu vai conseguir algumas dessas peças em super oferta que não estavam, né? E vai pagar ainda menos. Bom, o vídeo já ficou longo demais. Quero te pedir desculpas pelo vídeo tão grande, mas também quero te agradecer pela tua parceria aqui no final do vídeo. Quero te pedir agora, para se tu ainda não for inscrito, clicar nessa bolinha para se inscrever, tem um vídeo sugerido para ti de cada lado. E galera, assim ó, eu sei que o canal ele meio que deu uma caída numa monotonia, né, de fazer vídeo muito parecido. Pretendo mudar isso drasticamente a partir do mês que vem. Então aguardem novidades, muito obrigado pela tua parceria, um abraço e tchau, tchau.